Olá pessoal, hoje estou criando um vídeo sobre a segunda etapa aí de uma entrevista técnica para uma empresa dos Estados Unidos. Então, a primeira parte foi mais uma parte de perguntas, né, apresentação sobre minhas experiências, sobre as tecnologias que eu utilizava, se eu batesse um fit, né, com essa empresa, que utilizando as mesmas tecnologias e perguntas feitas, eu chegaria então na segunda fase. A segunda fase é um take-home assessment, ou seja, é um projeto para ser feito em casa. Então, agora a gente vai comentar aí um pouquinho de como foi feito esse take-home assessment para essa empresa dos Estados Unidos. Primeiramente, né, para a gente entender como funciona o projeto e o que deve ser feito, a gente precisa então ler o nosso README, entender do que se trata esse projeto, né, e quais são as features que devem ser implementadas. Então, para mim entender isso, eu li então esse README e eu sou uma pessoa que precisa escrever. Então, eu escrevi aqui de forma manual para mim ter ideia do que eu entendi e quais são os passos que eu preciso ter para colocar isso em prática. Ou seja, então está aqui, né, escrito, e eu vou comentar então sobre o que é esse projeto. Então, é um calculador de aluguel mensal para unidades de armazenamento. Então, aqui a gente deve considerar prazos de contrato e datas de vencimento. E a ideia é calcular o valor do aluguel devido em cada mês, dentro de um intervalo específico, levando em conta alguns pontos importantes. Primeiro, o sistema deve lidar com data de início, né, do inquilino, que não pode coincidir com a data de vencimento mensal. Isso envolve o cálculo da prorata. Então, o que é a prorata? A prorata são as proporções relacionais ao consumo, ou seja, só deve ser pago o que foi consumido, né? O que foi usado na unidade de armazenamento. Então, o sistema ele deve considerar a possibilidade de reajuste do valor do aluguel em intervalos regulares, como a cada 2 meses, por exemplo. Então, esse ajuste pode ser aumentado ou reduzido percentualmente. E essas mudanças só ocorrem em datas específicas, dependendo do tempo de locação e da vacância da unidade. Então, vacância é se o imóvel está ocupado ou desocupado. Agora eu escrevi o que eu devo implementar, né, e as etapas. Então, primeiro é a lógica que percorre o período do tempo definido. Segundo, é calcular o valor do aluguel, levando em conta o contrato, a prorata e os reajustes. E terceiro é retornar uma lista de pagamento com data de vencimento, valor e o status da vacância. Então, aqui a gente já tem um exemplo do que deve ser retornado aqui no nosso README. Então, vai ser um vetor com esses objetos dentro. Após a gente entender do que se trata o projeto e quais são as etapas que a gente deve implementar, a gente deve falar sobre a estrutura desse projeto. Então, nesse projeto foi utilizado o Node.js e o TypeScript. Foi utilizado o NPM como gerenciador, né, de pacotes, desde a parte de inicialização do projeto, instalação das bibliotecas e também como ele vai rodar o projeto, né, e os testes. Depois disso, foi escolhido a arquitetura desse projeto. Então, foi feita uma arquitetura modular, ou seja, que tem foco nas funcionalidades desse projeto. Também foi adicionado Design Patterns. O principal foco aqui foi utilizado o Strategy na parte de manutabilidade e também na parte de expansabilidade, né, de escalabilidade em si. Foram utilizados também interfaces, né, que vêm dos princípios ali da orientação a objeto, que é a parte da abstração. Então foi utilizado aqui interfaces. O que é uma interface? A interface ela é voltada a contratos, né, onde são apenas assinaturas, ou seja, a lógica do negócio ela não fica dentro da interface, e sim no método e classe que vai utilizar essa interface, né, que vai seguir essa implementação. Além disso, foi feita a parte de injeção de dependências. E o que significa injeção de dependências? A injeção de dependências é quando uma classe e um objeto precisa ser compartilhado em outro,
utilizando construtores. E qual que é a vantagem de utilizar a injeção de dependências? Serve para diminuir o acoplamento entre essas classes, ou seja, quanto menor o acoplamento, mais individual essas classes são, ou seja, é mais fácil de manter essa classe. Quanto maior o acoplamento, mais difícil de manter essas classes. Seguindo aqui, então, foi utilizado também os princípios do Solid, então, desde responsabilidade única, então, cada método ele vai seguir apenas a sua responsabilidade, não vai ter nada mais dentro, né? Também foi feito a parte de arquitetura limpa e código limpo, trazendo um código aí onde não existem comentários, o código mesmo fala por si próprio. Então toda essa estrutura foi feita da melhor forma para resolver então esse problema que foi dado aí no nosso README. Então vamos iniciar a lógica do nosso código, né? Como que a gente implementou isso? Primeiramente, né, foram criados vários helpers, né, que cada helper tem a sua função de calcular, por exemplo, desde o vencimento, né, até a prorata, que é a parte proporcional do que o usuário utilizou. Esse, ele faz a parte do reajuste, né. Esse helper, ele faz a parte da formatação, por exemplo, vai ser usado casas decimais, em duas casas decimais após a vírgula. Então, ele vai fazer a parte de normalizar essa parte e também vai fazer a parte de arredondamento, né, para chegar nos resultados corretos. Esse helper ele vai fazer o cálculo dos meses. E esse último helper ele faz a parte do último dia do mês. Porque tem meses como fevereiro, que é bissexto, que às vezes tem 29, tem 28, então ele faz a parte desses cálculos para deixar da melhor forma possível os resultados, assim passando no teste. Tá? Então, aqui é a nossa estrutura, que vai ser o tipo do registro, né, mensal. Vai utilizar o vacancy, que é a parte de se está habitado ou não, né? O imóvel está ocupado ou não. O rent amount, que é o valor do aluguel. E aqui é a data, né, de vencimento. Aqui é a lista dos meses, como é que vai vir daí depois, né? Lista de registros mensais. Então agora a gente chegou na nossa função principal, que faz toda essa parte do cálculo aí que vai trazer no final essa lista de registros. Então existem parâmetros, né? Cada parâmetro tem o seu significado, né? Esse aqui é o valor base mensal, aqui é o início do contrato, aqui são as janelas de abertura, né? Ou seja, o período de início e o período de fim. Então, aqui é o day of month, esse aqui é exatamente o dia do vencimento, quando ocorre, né? Aqui é o rent rate, que é a parte da frequência, né? A parte de reajuste, que ela normalmente ela é feita em meses. Então, digamos, eu posso botar 2 meses e aí vai ter um reajuste. E o próprio campo, o próximo campo vai dizer qual é a porcentagem desse reajuste. Então, aqui a gente instanciou então a nossa classe aí num objeto. Aqui vai ser o formato, né, que vai ser colocado, a lista de registros. Então aqui é a base mensal do aluguel e a gente vai iniciar então o nosso index de meses com 0 para depois a gente fazer um looping ali e ir aprimorando essa parte. Agora então a gente chegou na nossa primeira condicional. Então a nossa condicional ela vai dizer que o contrato, se o contrato começou antes do vencimento e está dentro do período, então vai ser calculado então a nossa data, né? Que vai gerar uma data a data de vencimento para o primeiro aluguel. Tá? Então, como é que a gente vai gerar essa primeira data? Então aqui, né, no rent date, a gente tem a responsabilidade de calcular a data de vencimento do aluguel. Aqui então a gente já está utilizando interfaces, né, e partes de encapsulamento. E aqui a gente faz a parte da
comparação do último dia do mês com o dia de vencimento que está sendo informado. Então, aqui dentro a gente consegue calcular, né, o último dia do mês. Isso é um truque, né, que o JavaScript faz, né, que ele utiliza aí esse mais 1 e o 0 para trazer o resultado aí do mês anterior. Então aqui a gente vai trazer então a nossa data de vencimento do primeiro aluguel. Vamos voltar para a nossa classe principal. Depois disso, a gente tem que calcular então a prorata, né, que é a proporção, né, que esse usuário utilizou o imóvel. Então vamos lá. Estamos dias ocupados, né? Aqui. E como é feito então a parte desse cálculo, tá? O método ele vai receber o total do aluguel, a data de início e a data do primeiro vencimento. Então, ele calcula os dias que o inquilino utilizou até o primeiro vencimento. E com base nisso, ele também calcula a proporção, tá, do valor total com base em 30 dias, que é o que o README fala. Tem que se basear em 30 dias. Seguindo aqui. Aqui, a gente vai fazer a parte de adicionar os registros, né, do primeiro aluguel dentro do nosso vetor. E a gente vai avançar para o próximo mês. Então, a gente vai chegar aqui na parte que a gente está declarando ali uma variável de bloco, pegando a data inicial da janela. Tá? E esse looping, ele percorre mês a mês dentro de cada período. Então, a gente vai entrar aqui para calcular o vencimento do mês atual. Então, a gente vai voltar para a nossa função, que calcula aí a data do vencimento. Depois disso, a gente vai fazer, se o vencimento for antes do início da janela, a gente vai ignorar esse mês. Tá? Então, a gente vai dar um continue ali. Vai dar um break. Desculpa. Depois disso, a gente vai criar uma variável, que é a variável vacancy, que serve para a gente ver se esse imóvel está ocupado ou não. Que vai retornar um booleano, trazendo as datas, né, de início de pagamento e, se for menor, que a data de início do inquilino, contrato, né? E por último, né, a gente está chegando na parte de adicionar o registro que é a parte de calcular os meses que se passaram desde o início do contrato. Então aqui ele calcula toda essa parte. Então, e aqui a gente vai chegar no reajuste.